você que está ouvindo Entre Fórmulas, mais um episódio chegando aí para vocês. Demorou um pouquinho, mas a gente sempre volta. E assim, tá movimentada essa Fórmula E, teve muita movimentação no grid. Quando a gente achava que a silly season da Fórmula E não ia entregar nada, entregou reviravoltas, plot twists e comebacks. E para falar sobre isso, tá aqui comigo o Sérgio Milani, lá do perfil Escuderia Milani, que eu tenho certeza que a maioria aqui que ouve Entre Fórmulas conhece, e também do site do Parabólica do Terra, que fala sobre diversas categorias de automobilismo. O foco lá é Fórmula 1, mas abraça um pouco de todas as categorias. E o Milani faz um trabalho sensacional e eu tô muito, muito feliz de ter você aqui, Milani. Seja bem-vindo. Obrigado, Sônia. Obrigado aí você também que está agora ouvindo com a gente, né? Entre Fórmulas, esse bastião elétrico, vamos colocar desse jeito, né? Que aqui é. Se você quer saber de Fórmula E, aqui é o local. Então aí também você está jogando essas lantejoulas aqui. Na minha pessoa, eu também vou jogar essas lantejoulas sobre a sua pessoa, aí desse trabalho muito bacana que, né, que você vai tocando, e a gente estava até comentando aqui um pouco antes de começar a gravação, né, digamos assim, desses quixotes aí que vão falando de Fórmula E, mas que falam de uma forma muito legal, que é uma categoria que vale muita atenção, embora a gente sabe que tem muito nariz torcido, mas é uma categoria que vale muito a pena acompanhar. E diante agora dessas últimas mudanças, né, a gente teve a estreia da nova geração, da categoria, deu um ânimo novo e promete muito agora para 2024. Promete muito, ainda mais que a gente teve uma temporada bastante disputada, né? Chegou bastante gente, tem chegado, né? Novos fãs da Fórmula E. Acho que depois da pandemia aí tá rolando uma renovação e todo ano eu vejo esse crescimento. Eu sinto isso porque basicamente eu falo de Fórmula E 95% do meu tempo. E nas redes sociais e tudo, eu vi esse crescimento, sair das redes Entre Fórmulas, na minha própria rede também. E aí eu fico muito feliz também das pessoas gostarem aqui do trabalho e estarem acompanhando. Vamos entrar no assunto, que é o seguinte. A gente teve aí, né, essa decisão aí das equipes. Só um adendo antes da gente começar. A Porsche foi a única equipe que ainda não confirmou. Mas assim, a gente sabe, a não ser que aconteça uma coisa muito louca, que é o Pascal Wehrlein da Costa de novo, gente. Tem um monte de fã da Fórmula E agoniado, principalmente gringo, porque não teve anúncio. Só que assim, o da Costa deu entrevista logo no final da etapa da Prix de Londres, falando sobre estar na Porsche no próximo ano. E o Wehrlein, ele some, gente. O Wehrlein, ele aparece uma vez na vida, outra na morte nas redes sociais. E ele tá lá, entendeu? Não vai mudar, não tem nem rumor de mudança de nada na Porsche. A Porsche nem tá preocupada em anunciar nas redes sociais dela. Mudança na Porsche seria um verdadeiro cataclisma, né? Como se bem que nós já tivemos alguns pequenos infartos agora com algumas mudanças, mas enfim, mas aí seria talvez aquele famoso surpresa total, alguma coisa diferente de Wehrlein da Costa. Sim, então a gente vai manter aqui que a Porsche tudo bem, a DS a gente sabe que mantém a mesma dupla, a Nil também vai manter a mesma dupla. Então é isso. As outras tiveram mudanças que já foram anunciadas, algumas equipes faz tempo. A gente até vai falar delas um pouquinho, mas o foco vai ser das mudanças nessas últimas equipes aí que tiveram suas decisões. Acho que eu já vou começar com a mais polêmica, mas polêmica não, a mais comentada, que foi a Mahindra. Sim. Porque a gente teve o Eduardo Mortara, que tinha contrato com a Maserati para o próximo ano. Ele saiu. Isso já aumentou a especulação de que talvez Drogovic pudesse ir para a Maserati, porque tinha enfraquecido os rumores do Drogo na Maserati, quando a Andretti começou a falar que queria o Drogo. E aí, no fim, nem Drogo veio, aconteceu outras coisas, daqui a pouco a gente entra na Maserati. Mas a gente teve o Eduardo Mortara sendo anunciado na Mahindra, e quando a gente achava que ele não ia voltar mais, porque foi estudar, foi para Harvard, voltou o Nick De Vries para a Fórmula E. Né? Muitos fãs da Fórmula E torceram o nariz. Eu tenho algumas opiniões em relação a isso também. Mas, enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui agora. Mas acho que é interessante. Vamos começar primeiro no Mortara. Porque, cara, você sair de uma Maserati e ir para Mahindra, eu até agora tô me tentando entender, porque na minha cabeça
Tem a possibilidade de da Maserati ter tirado ele, embora tinha um contrato até o próximo ano e quebrar contrato tem um custo. Mas também não dá para excluir a possibilidade dele ter decidido sair. E aí muita gente falou, mas a Mahindra é uma porcaria, porque ele ia sair de um carro da Maserati para ir para a Mahindra. A gente tem que lembrar que, apesar de continuar sendo na Venturi, né, a Venturi Maserati continua sendo em Mônaco, mudou muita coisa interna. E não é, as mesmas pessoas que trabalhavam com Mortara, grande parte não tá mais lá, né? E não sei até que ponto aquele ambiente, estar ali, pode ser uma opção, uma possibilidade também, não dá para excluir. O Robin Sainz mesmo, ele saiu da Envision, ele mesmo falou, porque estava tendo alguns atritos de opiniões. Ele foi para a Abit porque é uma equipe que ele corria na DTM, ele conhece. Grande parte da equipe que está na Fórmula E trabalhou com ele na DTM. Então é um ambiente que ele gosta, só que a equipe é fraca. E ele está voltando para a Envision agora, depois de conversar com a equipe. Então pode ser uma possibilidade, mas ainda assim é meio doido pensar que, né, o Mortara, que ficou anos correndo na mesma equipe, agora está indo para uma Mahindra, né? Pois é, isso aí esse foi um pequeno, que a gente pode pegar um exemplo de pequenos ataques que aconteceram, porque tinha essa situação de, olha, quando a gente estava falando de Maserati, olha, o Mortara tem contrato, o Günther também tem, mas muita gente estava falando que era o Günther, que se fosse rifar alguém, seria o Günther. Porém, chega aquele anúncio, olha, né, aquela coisa formal, olha, Maserati e Eduardo Mortara decidiram, né, de comum acordo que não dividirão mais o mesmo teto, né, aquela coisa sensacional, e depois foi surpreendido como é que do anúncio dele na Mahindra, dado ainda mais todo o que a gente viu nessa temporada. Mas como você pontuou, a Maserati, mesmo ainda, vamos botar, é Venturi, né? É a Venturi, veio mudando muito ao longo aí da temporada, né? Porque agora passou a ser efetivamente uma equipe de fábrica, que é muito diferente do que ser uma equipe cliente. Então tem todo um peso, até porque também tem toda a questão de marketing, não podemos, né, excluir. A Maserati quer também estar dentro de uma política grande de eletrificação da sua marca, então interessava. Então, até a coisa acomodar, tem esse problema. E você pontuou bem, pode ser, é uma possibilidade de, olha, as coisas mudaram, eu não estou me sentindo bem aqui, estou indo embora. Como a Mahindra também veio numa modificação muito grande do seu quadro. Ela que vinha, com uma expectativa até interessante, de ter que lembrar muito do que o Di Grassi, né? O Di Grassi começava no início da temporada, até acho que não sei se numa coletiva, ele fez para alguns veículos aqui brasileiros, que ele falando, olha, o projeto da Mahindra é de longo prazo. Nós sabemos que estamos atrás, mas ao longo da temporada a gente tem algumas possibilidades, a gente vai investir para isso. Mas passou por isso, veio gente para a equipe, né? Até inclusive lá o responsável técnico da FIA foi passar a ser chefe de equipe, então, lá no lugar do Dibaguil, né? O Frederico Bertrand entrou no lugar como chefe de equipe, então também mudaram algumas coisas lá dentro. Mas se for a gente, tudo bem, a gente pode pegar para a equipe a mesma coisa que se fala para mecânico, para piloto, né? Que você é tão bom quanto a sua última prova. Se nós formos ver o que a Mahindra fez ao longo da temporada 9, é muito decepcionante. Eu acho que talvez você, não sei quem escuta, mas não sei, Sônia, você concorda? Talvez o ponto mais baixo tenha sido o Hyderabad, que assim, não vai largar porque teve problema na suspensão. E a gente chegou, olha, não tem, não garantimos a integridade do carro. Que isso é uma coisa, isso é muito grave. E daí é uma coisa que eu pontuei também aqui, que eu acho que a Abit, que usa o mesmo powertrain, né, conseguiu, apesar de ter feito menos ponto, porque assim, a Mahindra só ficou na frente da Abit graças àquele pódio do Lucas de Graça na primeira corrida, e o Lucas falou em São Paulo, em coletiva aqui no Prix de São Paulo, com alguns jornalistas, ele falou que na primeira corrida da temporada ainda não estava tudo do Gen 3 solto, tipo, liberado. Então, eles não estavam ainda 100% Gen 3, estava tendo
umas mudanças ali que foram rolando ao longo da temporada. Então, muito daquele pódio vem disso também. Mas a gente viu uma Abit sabendo aproveitar e evoluir melhor esse powertrain do que a própria Mahindra, né? Sim. E o Lucas, foi o que você falou, eles tinham o projeto da Mahindra a longo prazo mudou muita coisa. A gente viu o de Badiou saiu, ele tá agora cuidando desse novo campeonato aí, o Ace, Da que, Ace, que vai vir aí de base, elétrico, muito interessante também o projeto. Mas assim, o Bertrand agora tá aí recomeçando um trabalho, né? E surpreendeu muita gente, porque a Mahindra sempre foi aquela equipe que ela é mais de fundo, só que ela sempre foi aquela equipe que aparecia uma vez ou outra lá na frente, assustava. A gente viu a Nil, que ninguém esperava nada disso. Eu esperava, mas ninguém esperava nada disso da Nil. Avançando, né? Porque eu tô vendo essa evolução da Nil desde 2020. Eu tô falando, gente, tô investindo dinheiro, tô investindo, a equipe vai subir. Tô não falando que eu era doida. E aí a gente tá vendo aí o que tá acontecendo na Nil. Mas assim, a Mahindra, todas essas mudanças impactam o ambiente todo. A gente tinha um chefe de equipe que era de Badiou, que era alegria lá em cima, ele tinha aquele perfil de cantar, de ir pra cima, de não sei o que, tinha uma outra coisa. E mudou muito esse grupo de pessoas ali da Mahindra. Saiu muita gente, tá se reestruturando, né? E o de Graça, a gente sabe que ele não é um cara que abandona projeto, assim, tipo, ele entrou pra isso, mas a Abit era a equipe que ele corria antes, era a equipe onde ele foi campeão. Então, ter essa possibilidade de voltar, né, e abrir esse espaço na Mahindra, que possibilitou que o Mortara e o De Vries voltasse, também faz sentido. Ainda mais se a gente pensar que 2025, aí tem chances, vai ter mudanças, aí a gente vai ter talvez o Gen 3 3.5, porque agora eles não podem mexer, né, no powertrain de uma temporada para outra, mas 2025 vai poder, né? E no começo do ano, quando tava aquele probleminha de Erabad, que você bem pontuou, a Cupra, que é a patrocinadora aí da Abit, rolou já burburinhos, principalmente lá fora, né? Na mídia alemã, principalmente, que eles têm interesse em fazer o próprio powertrain. Né? Então, pode ser uma possibilidade. A gente vê a Cupra aí aparecendo, talvez em 2025, se tiver essa brecha no regulamento, de fazer o próprio powertrain. Talvez o de Graça já esteja olhando para 2025, porque muito piloto do grid fala muito de 2025. Quando eu entrevistei o Mitch Evans, ele falou muito sobre 2025, que a Jaguar tem um grande plano para 2025. Então tá tudo voltado para 2025, sabe? Sim, porque 2025 vem o famoso Gen 3,5, né? Começa aquela famosa plástica de meia-vida. O gambiarra, o famoso gambiarra. Não, gambiarra não. Vamos colocar que essa avaliação é uma melhoria, digamos assim, um pacote de melhorias do projeto. Aí passa a ser o famoso 3,5. Mas você, então, voltando, acho que a Mahindra agora passa a ser muito mais uma aposta, né? Ainda mais assim, e eu diria o seguinte, é uma aposta para os pilotos, é uma aposta da equipe nos pilotos, e principalmente dos pilotos na equipe, né? Porque você tem um Mortara, que é um cara que, que mostrou o seu valor anteriormente, né? E o De Vries, né, campeão, e também quer mostrar, e também vem com sangue nos olhos. Afinal de contas, ele é o cara que, né, vamos combinar que ele foi enxotado da Fórmula 1. Né, ele foi enxotado, veio como campeão da Fórmula E, veio, depois fazendo embora, como você falou aí, tem gente que questione a maneira do título dele, mas enfim, é campeão, né, podemos dizer assim que foi o primeiro campeão holandês de uma categoria de um campeonato mundial da FIA, tá? E isso aí ninguém tira dele, tá? Isso aí ninguém tira dele. Mas ele veio também com essa vontade de mostrar o seguinte: olha, eu quero me voltar com o seguinte: olha, eu não sou aquela porcaria que me pintaram no ano passado, né? Na Fatal. Tanto até que não é à toa, porque assim. Ele tá agora, já estava sendo cotado para a Fórmula E, né? Foi confirmado agora para a Mahindra, também está sendo cogitado para o WEC também, né? Está sendo aí falado talvez muito na Toyota, na Toyota, que digamos hoje a principal equipe da categoria. Tem até a brincadeira que a galera fala: a Toyota é o doutorado, já tá ganhando sozinha. Se é o carro da Toyota, já ganhou alguma coisa. Né? Exatamente.
Então, você tem essa. Então, assim, não é um. Eu diria que assim, e até no modo geral, tá? É minha percepção do grupo, né, do pelotão, o plantel da Fórmula E para 2024, melhor do que o desse ano. Eu estou assistindo assim, eu vejo como mais consistente e mais forte. O ano Tá, que vem assim. tem como vai. Eu acho que vamos ter mais surpresas e mais Uhum, mudanças, porque a gente teve muito piloto que teve dificuldade de se adaptar com o Gen 3, daí começou a se adaptar da metade da uhum, temporada para frente, foi o caso do da Costa, por exemplo, que estava errando coisas que naturalmente ele não erra, e depois ele uhum. começou a se encaixar. Então, esses pilotos já vão estar mais acostumados com esse carro. E principalmente na questão do De Vries, o que você falou, e que eu achei muito interessante nessa coisa de ter saído enxotado da Fórmula 1, eu acho que também tudo isso que aconteceu serviu para ser tipo meio que um choque de realidade nele. Porque o De Vries, a gente sabe assim, esses pilotos, principalmente quem ganhou a Fórmula 2 ou que ficou muito perto de ganhar o título da Fórmula 2 e não entra na Fórmula 1, a gente sabe que o principal objetivo do piloto é chegar na Fórmula 1. É chegar ali. É estar tá ali dentro. Mas a gente sabe que não vai acontecer isso com todo mundo. E eu tô vendo, principalmente nessa galera mais nova que tá chegando agora, de Fórmula 3, Fórmula 2, um pensamento já mais aberto na questão de que eles são mais conscientes de que não vai ser todo mundo que vai chegar na Fórmula 1. Tanto que a gente viu mais jovens fazendo teste na Fórmula E esse ano. Mesmo a gente sabendo que não vai entrar agora, veio a gente da Fórmula 3 fazer teste na Fórmula E. Por quê? Porque daqui 2, 3 anos, quando o cara estiver lá na Fórmula 2 tentando na Fórmula 1, se ele não conseguir alguma coisa lá, ele deixou uma impressão nas equipes aqui. Ele pode tentar buscar alguma coisa aqui depois, né? E o problema do De Vries foi, ele já é um pouco mais velho, ele ganhou o título da Fórmula E, não sei o quê. Só que ele se queimou antes. O grande problema do De Vries para mim foi não a parte da Fórmula 1, né? Porque eu vou olhar mais para a questão da Fórmula E, que eu falo de Fórmula E. Ele se queimou como fã da Fórmula E, porque ele venceu. Ele fez pouco caso do título que ele teve. A primeira vez que ele se queimou foi que ele foi numa transmissão lá na Inglaterra da Fórmula 1. Falaram o título dele, ele meio que falou como se não fosse nada. Aí ele passou 2022 toda correndo na melhor equipe do grid, que a Mercedes era a melhor equipe do grid. O cara correndo com uma má vontade gigantesca. Ele só acordou no finalzinho lá quando o Van Dorn já estava com uma mão na taça, né? E isso pegou mal, porque ele correu ali sem vontade. E por mais que ele tivesse um burburinho de ir para a Fórmula 1, meu amigo, você está competindo aqui. Teu salário sai daqui, ali, filho querido. É aquela coisa. Você tem que focar aqui. Seja profissional. E pegou mal porque no final, tudo bem, a gente sabe que é o desejo do cara, e eu sempre falei, o sonho do cara tem que ir atrás. Eu sonho pra Fórmula 1, show. Só que a forma como ele saiu pegou mal pelo seguinte, ele assinou com a Maserati, ele deu então, era isso que eu ia falar. Já estava tudo anunciado, mas é tanto que ninguém cogitava o Ginter ali, o Ginter surgiu do além, naquela vaga, e acabou dando certo, né? Mas só para finalizar essa linha de pensamento, ele chegou na Fórmula 1 também, um pouco prepotente, porque ele chegou falando que não queria ser tratado como rookie. Então ele foi tratado do jeito que ele gostaria de ser tratado. Então tiveram menos paciência com ele ali dentro. Não acho certo queimar piloto, não concordo com isso. Mas, sendo realista, ele disse que não queria ser tratado como rookie. Então, ele estava sendo cobrado dele uma coisa que ele não conseguia entregar. E aí o cara foi mandado embora da forma que foi para mim um jeito muito errado de ser feito as coisas. A gente já sabe como é que a Red Bull funciona. E aí ele voltou, ele apareceu, sumiu um tempo e ele apareceu no Prix de Londres. Ele tem foto dele, inclusive, indo lá na Maserati e tal. Só que quando tava rolando rumor, dentro de mim eu já sabia que ele não ia parar na Maserati. Porque, cara, a Maserati ia ser muito, sei lá, o cara saiu, virou as costas pra você e você vai puxar o cara de volta. Tipo, pra mim não fazia sentido ele voltar na Maserati, sabe? E tem um texto que saiu dele no site da Entre Formas, a entrevista que ele deu recentemente. E foi muito legal porque ele meio que já ficou claro que já estava clara a saída do de graça da Mahindra desde o final da temporada. Porque o Bertrand conversou com o De Vries. O Bertrand conversou com o De Vries rapidamente. Depois, lá no dia lá no Prix de Londres. 2 semanas depois eles conversaram por ligação. O De Vries ainda não decidiu. Ele ficou pensando, ainda matutando se ele ia aceitar essa vaga ou não na Mahindra, né? Porque ele sabe
que ele vai ter que recomeçar do zero mesmo. Ele vai estar numa das piores equipes do grid, vai ter que vestir a sandalinha da humildade e trabalhar. Muito, vai ter que trabalhar muito, porque praticamente, assim, a gente, assim, a minha visão, não sei qual é a sua visão, Sônia, que a Mahindra meio que vai chegou para agora vai chegar para a próxima temporada, meio que é o seguinte, ó, rasgou tudo que fez, né, rasgou tudo que fez agora para a temporada nova, assim, ó, tá bom, vamos, ó, chegou lá no meio desse ano, chegou, ó, tá bom, vamos começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo, porque o que a gente fez esse ano não funcionou, né? Porque a gente vê assim, que foi uma verdadeira regressão, porque a Mahindra era ali, tudo bem, você pegava na época dali do Gen 2, tudo bem que era uma outra concepção, uma outra dinâmica de prova, você via Mahindra brigando por vitória, você via Mahindra ali se batendo, né? Você colocava a Mahindra ali, o seguinte, talvez você não colocasse como uma vencedora quanto mais ali do grupo da frente, mas você podia chegar e dizer assim, não, a Mahindra tem chance, é aquela famosa correndo uma segunda prateleira, ali com chance de fazer. Se você bobear, eles vão aproveitar alguma Exato, coisa ali. Você tinha ali, só que então foi uma regressão muito grande, aí acaba pagando por isso. Outra então a gente vai ter que ver se essa... O Oliver Rowland saiu da Mahindra também. Sim, tem disso foi também. Bem então nebuloso, bem nebuloso. Foi extremamente nebuloso. Então, você começa a pegar isso, eu diria que para o ano que vem, agora para a próxima temporada, a Mahindra seja a equipe que tem assim, mais o que dizer o seguinte, olha, até eu diria que até mais do que a Abt. Eu diria até mais do que a Abt, mas é o seguinte, que a Mahindra é aquela que, olha, meio que bater na mesa e dizer, olha, errei, desculpa, errei, fui moleque. Foi moleque, errei, foi moleque. Exatamente, errei, foi moleque. E partir do zero. Porque o que foi feito esse ano foi para esquecer realmente aquela coisa do vamos fazer os melhores momentos da Mahindra. Pega lá o pódio de Grace e depois você começa a escutar grilos cantando, né? Pode caber talvez num vídeo do TikTok. Cara, foi uma coisa que eu parei pra pensar, tipo, o de Grace, desde que ele entrou na Fórmula E, todas as temporadas, ele ficou dentro do top 6. Essa foi a primeira temporada que ele ficou fora do top 6 na carreira dele. São quase 10, 9 temporadas, ainda mais Fórmula E, que é um caos que o cara conseguir ficar no top 6. E essa foi a primeira vez que ele não ficou. Pra ele também, que a gente sabe como a de Grace deve ter doído no ego do de Graça também. Ainda mais que a gente sabe tudo a entrega que ele tem com a Fórmula E, né? E o de Graça, ele muita gente ficou falando, mas por que ele foi pra Abt, né? Até já puxar o gancho pra Abt. Por que ele foi pra Abt? Ele tá pra aposentar. Gente, não sei se vocês veem o que eu vejo, mas o de Graça, ele é um dos pilotos mais disciplinados fisicamente que a gente tem nesse grid. Enquanto ele puder correr, ele vai correr. Não, eu não digo que ele é um piloto muito completo, tá? Você pode, assim, eu não vou nem entrar em outros campos. A competência do de Graça, isso aí é uma coisa que não se pode questionar. Então, acho que, assim, de certa forma, é uma espécie dele tá indo também para lamber ferida, justamente depois de um ano tão problemático quanto foi essa temporada, que eu acho que ele colocava muita expectativa, assim, acho que meio que prometeram uma coisa para ele, e ele foi vendo que as coisas não foram sendo cumpridas, então prometeram uma série de coisas para ele, não viu agora como quer dizer a Abt. Tem essa perspectiva, talvez ele vá agora também de novo para fazer o papel que acho que a Mahindra queria que ele fizesse, que é o seguinte, olha, nós queremos olhar para frente. Né? O bônus é que a Abt é um ambiente familiar para ele. Exato, ainda mais que ele conhece. Então, ele entrou, como é que dizer, não podemos esquecer, né? Lá do início, né? Não era ainda oficialmente Audi, mas já era a Abt. Então, assim, aquele início dele na Fórmula E foi com a Abt. Quando ele foi campeão, foi com a Abt. Então, você chega, assim, é um ambiente que ele conhece. E a equipe conhece, e principalmente, né? A cúpula o conhece.
Então Conhece o gênio dele, sabe como lidar com ele. Né? Conhece o pacote de graça, vamos colocar assim, conhece o pacote de graça. Então, para uma equipe que está aí, talvez assim, que está se preparando, aí vamos entrar de novo, 2025, que que provavelmente também vai ser mais uma equipe de fábrica, né? Que aí tá nessa coisa aí da Cupra, pegar o trem de força da Porsche eles já estão fazendo um trabalho interessante na Extreme, né? Exato, então você pegar isso, então para você transformar. Então acho que o de graça seria um cara interessante justamente para o seguinte, ó, tá bom, ele já é um cara que talvez já muita gente já pensa que já está naquela fase, né, já na descendente dele, mas talvez para uma equipe, para um momento da Abt agora, ele seja o cara certo. Ele é o cara que conhece esses carros da Fórmula E de cabo a rabo, qualquer coisa. Exatamente. Tudo ele sabe. Tudo ele sabe. E pro Nico Miller ali também vai ser muito bom, porque o Nico Miller foi uma grata surpresa para mim essa temporada. Dentro das possibilidades que a Abt poderia entregar, eu acho que ele, da metade do campeonato para frente, ele cresceu muito no campeonato. E o Nico Miller me surpreendeu porque a gente viu pouco ele na Fórmula E, porque quando ele entrou na Dragon, que a gente sabe como é que era a Dragon. Sim. E saiu já rapidinho porque ele foi focar na briga do título da DTM. Então, Exato. ele voltando agora, tipo, foi muito. Eu não tava esperando grande coisa dele e eu me surpreendi. E eu já tava esperando que ele fosse ficar, porque pela forma como ele estava falando sobre o próximo ano, sobre pensar em melhorias para o próximo ano, tá dando para perceber que ele tá também focado um pouco nesse projeto da Abt, né? Ele já tinha essa ligação com a Abt em outras categorias, né? Então, eu sinto isso, que a Abt, ela tem essa meio que energia meio que familiar, assim, né? Tenta trazer esse ambiente mais assim. E eu sinto, pelo que eu tô vendo, assim, que eles estão trabalhando, preparando o terreno para uma mudança em 2025. Né? Sim, e se você for pegar, agora você pontuou bem. Acho que assim, o final da temporada foi bem interessante. Porque eles começaram ali, parece que conseguiram encontrar algumas coisas ali, algumas soluções que permitiram você ver ali aquele famoso, parece bem o jabuti no alto da árvore, né? Que você viu o Franz ali na frente, daqui a pouco você viu o Nico, aí opa, pontuou, opa, assim, aquela foi a coisa assim, mas no final da temporada começou a aparecer algumas respostas ali, alguns lampejos do que poderia vir a ser Abt. Vamos combinar, é uma equipe que tem toda uma história no automobilismo. A gente não vai falar só de Fórmula E, mas vai falar de DTM, vai falar da história do automobilismo. Não começou ontem, não estamos falando de bobo aqui. Então é uma questão de começar, aparentemente começou a achar uma meada ali no final da temporada. Então não tinha uma dupla ruim, né? O Franz também é um bom piloto, o Miller acabou também sendo aí, acho que dentro do quadro foi bacana. Fora lembrar que ele ficou muito tempão fora porque ele quebrou feio a mão, né? Exatamente, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Ricardo agora, ele aconteceu com ele, né? Mas foi um pouquinho pior, vamos colocar assim, a extensão foi um pouco maior, mas fazendo as proporções. Então, eu acredito muito assim, que vai ser assim. Eu não digo que assim, agora a Abt tiver favorita para o campeonato, mas que acho que tem condição ali de vir ali para brigar ali para ser uma pontuadora mais constante. Eu vejo dessa forma. Eu também vejo dessa forma. Aliás, só fazer um adendo de um comentário que eu quase esqueci. Acho que o que me surpreendeu do Mortara ter ido parar na Mahindra, embora tenha rolado rumores na mídia especializada da Fórmula E, já dessa possível ideia dele para Mahindra ou até para Abt, eu tava de olho também em umas notícias por fora, porque a Maserati, além da Fórmula E, né, esse ano eles participaram do finalzinho lá da etapa do GT, ano que vem a ideia é de correr a GT2 completa. E a gente sabe de todo o histórico que o Mortara tem nas categorias de turismo. E até rolou rumores assim dentro da bolha da galera que acompanha mais as categorias de turismo, de uma ida do Mortara para a equipe da Maserati na GT2. Sim. E aí comecei a pensar, então eu falei, putz, poderia ser uma possibilidade também. Mas ao mesmo tempo ele não estava dando indício de que iria deixar a Fórmula E também, né? Mas eu também pensei que poderia ser um caminho interessante, ainda mais por todo o histórico que o Mortara tem dentro das categorias de turismo, né? Aí só quis fazer esse adendo para não esquecer, para não perder. Claro, não, é muito importante, né? E é importante sim, porque ainda mais que é um ponto aí que a gente vai ver nesse ano,
até também fazendo outro adendo, que também a gente vai ver muita gente aí fazendo jornada dupla, jornada tripla, né, nessa Fórmula E, né, que é gente correndo em WEC, fazendo ponta de reserva na Fórmula 1, vai ser um festival Ainda esse ano mais aí que tá de aumentando o jornada dupla e calendário aos jornada pouquinhos, tripla. né? Da Fórmula E vai Sim, aumentar ainda, a partir do ano que vem nem tanto, ano que vem não, mas a ideia é que até o final do Gen 3 a gente tenha aumento de corridas. Não vai ser um aumento absurdo de etapas, porque a meta da Fórmula E não é essa, mas ainda dá para aumentar mais etapas, porque o calendário ele tem um espaço e eles conseguem terminar no meio do ano que é o que eles querem. Só que tem essa coisa da WEC também. A gente tem 3 datas ano que vem que vai bater. Acho que a mais crítica é a de Prix de Berlim, porque é junto com o Spa, né? isso. Porque a etapa em fevereiro é pré-temporada da WEC, né? Isso, E é o Jacarta prólogo, é aquele isso. teste de Le Mans que grande parte não Isso. vai, que você vai pra corrida. Que esse É, ano também foi a mesma e, coisa. Esse ano o Jacarta bateu com o teste de Le exato, Mans. Só o Lotterer do grid da Fórmula E que foi porque ele tinha contrato de exclusividade com a Porsche de sempre exato. colocar o Mas WEC como prioridade. isso, e você tem uma coisa que também, pela própria regra do WEC, né, e também de específica de Le Mans, que é o chamado piloto ouro, né, que é justamente que acaba enquadrando basicamente aí os pilotos do WEC, não precisam participar do teste. Então isso aí também já dá uma certa liberdade aí Para Buemi, para para Sainz, Buemi, para aí Fraz, o nosso glorioso também Van Dorn, então essa galera aí fica um pouco mais tranquila em inclusive, relação. muito doido pensar quando eu penso na WEC, né? Grande parte dos pilotos da Fórmula E que correm na WEC são pilotos que, se não, já, não todos, mas grande parte ali, ou já foi campeão, ou foi vice-campeão da WEC, ou ganhou Le Mans, ou foi vice de Le Mans. O próprio Flying lá com a equipe dele em 2021, né, na classe lá, LMP2 dele, foi em 2021 campeão lá em Le Mans. Eu achei muito... Tava analisando essas coisas, essas coisas, eu falei, caramba, tipo, né? Falei, caramba, realmente, eu penso que esse povo falta aí no teste de Le Mans. Aí já ganhou, já tem umas coisas ali dentro da WEC, né? Exatamente. Uma certa relevância, não preciso ir. Manda os outros ir no meu lugar. Mas Exatamente. vai ser doido ver isso, né? Ainda mais quando a gente... Principalmente que, assim, a Fórmula E, ela ainda é meio nebulosa em relação a valores, a salário. A gente vai ter acesso, na verdade, a isso, se não me engano, ou 2024 ou 2025, que por conta desse teto orçamentário, que a Fórmula E também começou a ter teto orçamentário esse ano, eles vão ter que começar a soltar os valores. A gente sabe que é uma categoria que não paga mal os pilotos, a gente sabe que é uma das categorias que melhor paga os pilotos aí. E aí vai ser interessante ver como é que vai ser essa movimentação aí das equipes aí no futuro aí da Fórmula E. Mas o que eu queria falar? Maserati. Cara, se tem alguém, se a gente, no off a gente falou aí de pilotos que tem equipes que não estão, tem uma equipe que não sabe gerenciar a carreira muito bem. Mas se tem alguém que deu um tiro certo aí, pelo menos, não sei se ele vai entregar, mas que ele deu um tiro certo, eu vou aproveitar a oportunidade, foi o Jahan Darúvala. Porque a reserva da Mahindra, todo mundo apontava ele na Mahindra, e ele me apareceu na Maserati. Isso aí foi aquela famosa assim que essa foi uma jogada que ninguém esperava. Ainda mais porque o Darúvala era piloto reserva da Mahindra, testou pela Mahindra no teste, né, indiano numa equipe indiana. Pois é, nos como é que lá nos testes de Hulk, né, de Berlim, que andou, foi aprovado muito bem e tal, e quando chega, até ele mesmo deu uma entrevista, agora estava vendo agora na semana passada, que ele falou, olha, realmente eu esperava isso também, porém as circunstâncias não permitiram. Né? Ele falou exatamente isso, olha, é uma equipe indiana, eu sou indiano, a gente testou muito bem e tal, mas não aconteceu. Né? Então, mas essa foi um pouco, essa foi inesperada também. Né? Agora, foi assim, eu diria que não, o Darúvala é um cara que eu vou dizer sério também, que como até a gente falou um pouco aqui, a gente, se tivesse que sair alguém da Maserati, estava muito mais pro Ginter do que pro Mortara, mas não é assim, é aquela coisa, a gente tá aqui para queimar a língua, né? Mas eu não vejo como
um cara que talvez vá agregar tanto para a equipe. Tá? Eu acho que ele vai garantir muito entretenimento. Vai garantir muito entretenimento da categoria, ainda mais sabendo que, como é que dizer, ainda mais você, quem acompanha as fórmulas de base, viu já o que ele é capaz de fazer, né? Tanto por bem quanto por mal. E pela dinâmica de prova, tem uma coisa aqui, né, Sônia? Eu acho que não sei se você vai concordar comigo. A gente vai ter que ver muito esse ano, que a gente vai ver muito agora nessa próxima temporada, que a dinâmica de prova vai mudar totalmente de novo. A gente começou a ter uma dinâmica de prova, o pessoal começou a entender do famoso, eu vou segurar o ritmo para depois pra atacar no final, né? Você se poupando muita energia, para agora, para uma tendência que vai finalmente vir, que é a recarga durante a prova, então você vai ter muito mais ataque, em tese. Você vai ter a possibilidade de ter corridas muito mais agressivas por conta disso, porque aí você já não vai ter que segurar tanta energia, né? A gestão vai, talvez, em tese, né? Porque também a gente não sabe, mas em tese, uma gestão mais solta, você vai ter corrida muito mais agressiva. Então a gente já viu, por exemplo, o Daruvala é um cara agressivo. Então, é por isso que eu digo, ele vai garantir tem tudo para garantir o entretenimento na próxima temporada. Tá? Coisa que a gente. Tanto pro bem quanto pro mal. Tanto pro bem quanto pro mal, mas assim, eu não vejo assim que foi um ganho para a equipe, não. Eu espero estar queimando minha língua, tá? Mas assim, eu diria que dessas trocas. Tá chegando para ser o cara da equipe, não é? Não, não é, mas assim, mas eu acho que mesmo assim foi uma aposta, assim, tinham dois bons pilotos. O Mortara é um bom piloto, o Ginter aí que é um cara, como é que dizer, que é de futuro, que tá se consolidando. Aí você tem agora esse cara que está se consolidando, que tem o potencial para ser líder de equipe, vai ser o líder de equipe no primeiro momento, para um piloto que já vai ter, que tem experiência, um cara aí que já andou de um monte de coisa, mas que não é essa qualidade toda. Então acho que talvez assim, a troca que a Maserati está fazendo agora nesse momento, aparentemente, nesse primeiro momento, enfraquece o time. Torço para estar errado. É aquela coisa, nós estamos aqui para queimar a língua. Ah, sim, é sempre ótimo quando a gente queima a língua, né? Sim, é aquela coisa. O Buemi tem que aposentar, ele não quer mais correr na Fórmula E. Aí chegou essa temporada aí, o Buemi queimou minha língua a temporada inteira. Não tem que falar de Buemi, porque tava correndo nada e de repente já nasceu das cinzas o Buemi, né? Mas acho interessante isso. A Maserati, eu acho que na verdade o Daruvala também não era aquela primeira opção. Foi tipo Andretti com o Nato, que a gente vai chegar lá também. Mas eu penso assim como tem outras pessoas ali na Fórmula 2 que eu acho que já deu, que já devia sair, já faz tempo, eu acho que o Daruvala tá saindo no momento certo também. Eu acho que já deu o tempo dele ali dentro. Para não desgastar mais a imagem dele do que já tá desgastada, ele atrás de outros desafios. Ele já sabe que ele não vai entrar na Fórmula 1 mesmo. Então, assim, vamos explorar outros lugares. Se der certo a Fórmula E, é ótimo. Se não der, tchau e bênção, porque pelo que eu vi, o contrato do Daruvala é só para a próxima temporada. É a mesma coisa do Ginter esse ano, né? O Ginter teve essa coisa de dúvida se ele ia ficar ou não, porque o contrato dele era só para esse ano. Só que, na minha opinião, seria injustíssimo tirar o Ginter da equipe depois de tudo que ele entregou para a Maserati nessa temporada. Porque, basicamente, ele correu sozinho nessa temporada, se a gente for muito sincero, com todo respeito ao Mortara, que eu adoro o Mortara, mas que estava apalhadíssimo a temporada inteira, né? E claro que na minha cabeça faria mais sentido manter essa dupla do Mortara e do Ginter para a próxima temporada, mas aí a vida acontece, a gente não sabe o que rola nos bastidores, né? E eu acho que o Ginter finalmente encontrou um lugar onde ele se encaixa. James Foster adotou o Ginter, colocou o Ginter embaixo do braço dele. Eu acho que os dois criaram uma conexão, porque querendo ou não, o Rossiter abandonou tudo para virar chefe de equipe, ele estudou pra caramba para virar chefe de equipe da Maserati. Sim. Pegou uma bucha, porque no começo tá dando tudo errado. Imagina como é que tava as reuniões a Maserati voltando para a categoria de automobilismo depois de sei lá quantos anos, passando o maior vexame no começo da temporada. O Ginter sofrendo também. Então, acho que ali rolou uma conexão. A equipe também meio que abraçou o Ginter. Eu acho que ele encontrou finalmente um lugar para chamar de casa. Eu sinto isso. Porque vai lembrar, eu sempre enfatizo isso nos episódios. Ele entrou muito cedo na Fórmula E. O Ginter foi o piloto mais jovem a vencer uma corrida da Fórmula E. Ele ganhou com
21, 22 anos, uma corrida da Fórmula E. E ele entrou numa Dragon Penske, ele entrou na Dragon. Depois da Dragon, ele foi para Andretti. Andretti, naquele surto dela também, que foi de colocar piloto novo, 2 pilotos novos para ficar na equipe. Só que entrou o Jake Dennis, que foi uma surpresa, engoliu o Ginter. O Ginter foi para uma Nissan, que estava já caindo aos pedaços, que não tinha mais nada para entregar no Gen 2. Então, estava ali para cumprir tabela. E ele é um dos poucos caras que só, daquele grid da Fórmula E, é um dos poucos caras que só corre na Fórmula E, né? Ele não corre na categoria. Então, o foco dele é ali, é que nem o Mitch Evans, o foco dele é ali dentro. Então, eu acho interessante, ele é novo ainda, o Ginter acabou de fazer 26 anos, então, tipo, tem chão ainda, sabe? Então, eu acho que agora ele tá no momento dele de se provar, porque ele sempre foi aquele cara que quando o negócio tá apertando pro lado dele, ele entrega. Aí, quando tá tudo bem, ele mete o carro no muro. Então, ele tá tendo que... Vamos ver se ele vai conseguir... Esse ano já deu para perceber que ele deu uma evoluída nesse lado aí. Cometeu uns errinhos, cometeu. Mas deu para perceber o engenheiro dele acalma ele. Toda vez que o engenheiro dele já tá trabalhar com o Ginter. Quando ele percebe que o Ginter tá afobado, que o Ginter vai fazer alguma cagada, ele fala, cara, respira, traz o carro para casa, não faz cagada. Então, eu acho que tá tendo essa sinergia na equipe. Mas eu concordo muito com você. Eu acho que o Darulla vai ser... Eu acho que ele vai ser o que o Sasha Fenestraz e o Jake Hughes foi esse ano. Mais o Jake Hughes, assim. Não vai dar pra esperar o resultado, entendeu? Eu sei aquele cara que vai estar se adaptando com esse carro. Me desculpa, mas é o seguinte, ó, Hughes é muito mais material do que o Darulla. Mas eu tô falando assim, em questão de esperar alguma coisa do cara no primeiro ano dele, sabe? Não, é aquela coisa, não. Aí tudo bem, eu concordo contigo, é expectativa zero. Cria uma horta, cria cavalo, cria qualquer coisa, mas não cria expectativa. É mais ou menos essa linha. É mais ou menos por aí mesmo. A gente vai ter uma ideia desse pit stop de recarga, agora na pré-temporada, agora em outubro, que vai ter público. Pela primeira vez a pré-temporada da Fórmula E vai ter venda de ingresso, super baratinho. Quem estiver morando na Espanha, em Valência, 5 euros para ir. E vai ser interessante de ver isso aí. Porque, assim, se der certo, eu torço para dar certo esse pit stop, tomara que dê certo. Mas, assim, a gente tem outros nomes afobados no grid. O próprio Sasha Fenestraz, ele é um cara que ele é muito agressivo também. Sim, como é que esses caras vão lidar com a velocidade do carro sem gerar tanto acidente? Nós temos alguns potenciais, como é que eu vou dizer assim? O Nick DeVries é outro que é kamikaze aí também. Vamos lá, Nick DeVries, Fenestraz, o Sam Bird também, não podemos também, apesar de tal coisa, Sam Bird também, ele gosta de vez em quando dar uns cliques nele ali, que a gente viu muito isso acontecer nessa última temporada. O Ginter também, quando dá clique, faz isso também. E não podemos esquecer dele. Dan Tickton, não podemos esquecer dele. O homem tá no grid. O homem tá no grid. Não podemos nunca esquecer de Dan Tickton. Então, em termos de entretenimento, ele pode entregar muito, principalmente corrida agressiva. Com ele mesmo. Vai disputando posição, segura na pipoca. Isso aí, nossa senhora. Mas você tem. Então você vai ter. Acho que é uma coisa que quem acompanha a categoria vai ter que pegar muito isso e vai ter que pegar isso muito rápido. A dinâmica de prova vai mudar de novo, né? Então, acho que assim, a dinâmica vai mudar de novo, então vai permitir você ter corrida muito... Um que também, por exemplo, que eu vou te dizer, que vai também, pode sobressair muito numa lógica dessa, o Mitch Evans. Mitch Evans também é um cara também que pode atacar. Então você tem aí pilotos muito agressivos. Você vai principalmente ter esses pilotos que sabem fazer uma leitura de corrida maior, como o próprio Mitch, que você falou, o Jake Dennis, o Nick Cassidy cresceu muito em leitura de corrida também. Então esses caras também, porque a gente sabe que a questão de desempenho de powertrain, a gente pode apostar nos powertrains da Porsche e da Jaguar novamente. Então a gente vai ver uma briga entre esses caras com algumas surpresas. Eu ainda acho que a New vai aparecer mais, tem equipes ali, a McLaren vai aparecer mais, essas equipes que estão mais por fora, a gente vai ter umas surpresas. Acho que isso do pit stop vai proporcionar essas surpresas. Mas vai ser muito interessante essa dinâmica que você falou. A gente estava acostumado, eles tinham que poupar energia para chegar até o final da corrida. Sim. Né? A gente tem que entender agora quanto que de carga vai entrar, o quanto que esse de carga
vai significar Isso. em questão de tempos de volta na prova. Se uma carga gera uma força a mais para 5 voltas, para 6 voltas, como é que vai ser? Independente de como for, cada equipe vai usar isso no momento, porque é estratégia. Né? Quantas paradas vão poder ser? Uma, duas? Né? Vai ainda ter o ataque mode junto com esse negócio? Se tiver esses dois, como é que vai funcionar? Então vai mexer muito com a estratégia da equipe, né? Então vai ser muito isso que você falou. Acho que a dinâmica vai mudar muito e a gente vai ter muita surpresa, tanto pro bem quanto pro mal. Eu acho que é o seguinte, eu só digo o seguinte, de tédio, o fã da Fórmula E não vai morrer em 24. Essa é a minha opinião. Tem tudo aí para ser uma coisa muito animada. Vai ser cor de louco, vortemos, vamos lá. Jake Dennis tem um novo companheiro de equipe, que é o Norman Nato. Eu já vou falar de Norman Nato, porque todo mundo fala, eu sou a defensora de Norman Nato. Eu sempre falo que assim, ele não é piloto para ser campeão, não é material de campeão, não é material de nada disso. Só que o Nato, ele é um cara... Ele é aquele cara assim, ele não é um piloto para ganhar título, mas eu gosto dele. E assim, o famoso, ele não tem dinheiro, ele não tem apoio, mas ele tem o povo. Mais ou menos por aí, né? Tipo mas é que eu acho muito louco no Nato, eu percebi isso na Venturi, quando ele foi parceiro do Mortada também. Ele é um cara que ele cresce com o companheiro de equipe dele. Se o companheiro de equipe dele tá bem, ele também vai bem. Se o cara tá mal, ele também vai mal. Ele meio que cresce junto com o companheiro. E ele é muito da equipe, né? Eu gostava muito da dinâmica dele na Nissan com o Sasha. Eu ainda acho que a Nissan fez uma injustiça tremenda de tirar ele de lá. Que na verdade assim, a gente sabe que a Nissan já ia tirar ele antes do pódio que ele teve lá em Roma. Já tava meio que fora e aí rolou o pódio. Mas é que a dinâmica dele com o Sasha era muito boa. E a Nissan também tá nessa mudança, né? A Nissan para a próxima temporada vai chegar mais gente. Teve gente, inclusive, que trabalhava na Abit, na Extreme E, que vai vir trabalhar na Sportwing da Nissan. Pelo que eu sei até o momento, a engenheira de performance do Mitch Evans vai para a Nissan a partir da próxima temporada. Então tá tendo todas essas mudanças, sabe? E a dinâmica do Sasha com o Norman funcionava. O Sasha mais novo, o Norman já tem seus 31 ali, então tinha essa dinâmica. Dito isso, né, que a gente sabia que, tipo assim, não era esperado o Nato na Andretti, surge a oportunidade, ele agarrou, e eu também agarraria no lugar dele, afinal de contas, está correndo do lado do campeão da temporada. E eu acho que vai ser aquela coisa, ele não vai ser aquele piloto, nossa, vai fazer muito pela equipe, mas acho que ele também não vai ser, tipo, o Lotterer que na primeira volta vai colocar o carro no muro e vai tomar um café. Tipo, sabe? Que era o que o Lotterer fazia. Aí nem ia pra eu estar aqui nessa temporada. Botava o carro no muro e ia tomar um café. Então, acho que o Nato não vai fazer isso. E, pelo amor de Deus, acho que o Nato merece ter um descanso. Porque o cara, toda vez que ele ganha alguma coisa, que ele vai no pódio, aí na corrida seguinte fala que ele tá fora da equipe, né? Na Venture ele ganhou a corrida, tchau. Que o de graça foi pra lá. Na Nissan, ele ganhou o único pódio da Nissan na temporada. E ainda digo mais, eu defendo isso no Nato. Ele fez muita coisa essa temporada que passou despercebido, porque todo mundo olhou muito pro Sasha, porque o Sasha é o novo, é o simpático, é o novinho, é o que ganhava pole, né, mais que ele. Só que quando o Sasha tava lá tendo seus problemas, o Nato tava pontuando. Não era grandes pontos, mas tava ali pontuando. Fazendo a lição de casa. Por isso que eu achei meio injusto o que aconteceu na Nissan. Mas eu acho que pode ser uma dupla interessante. Aquela coisa, a gente sabe que quem vai entregar mais é o Jake Dennis, afinal de contas, vai ter que defender o título. Mas eu acho que o Nato não vai atrapalhar. Não vai ser aquele cara que vai fazer uma puta de uma diferença na equipe. Também não vai atrapalhar a equipe, sabe? Que eu concordo contigo. Acho que ele vai ser um cara muito mais de equipe do que, por exemplo, o Lotterer. Se bem que o Lotterer nessa última temporada foi praticamente, né, não existiu. Vamos combinar. Né, ficou muito abaixo aí do que ele já fez ao longo do que ele já fez mesmo na própria Fórmula E, tá? Então deixou muito a desejar. Então acho que talvez tende a ser muito mais um cara de suporte ao Dendy, né? Nesse primeiro momento o Dendy vai ter a prioridade, né? Foi campeão, essa coisa toda. Mas a gente tem que combinar como assim, né? O Nato não foi a primeira opção da Andretti, né? Segundo a narrativa corrente, né, a gente não pode dizer que isso aí é verdade, essa vaga estava muito destinada para o Drogovic, mas justamente por conta das
dos direcionamentos dele, de querer ir para a Fórmula 1, né? Não, de querer ir para a Fórmula 1, como é que eu dizer assim, a equipe queria uma posição e não vinha, então, como agora a gente vai ter aí a pré-temporada começando, passaram para o plano B, assim, não é uma má escolha, até onde você colocou. André segurou até onde dava. Exato. Não é uma má escolha, você vai chamar, o Nathan é um bração, não é um bração, ele tem muito mérito, mas é aquela coisa, é aquele cara, ok, não é um fora de série, mas também não é um bração, é um cara ali que vai cumprir, vai estar ali, né, dando uma chance, ele vai aparecer, mas assim, se for para colocar quem é o principal galo nesse terreiro aí, é o Dennis, com certeza. Tipo, a gente sabe que o foco é o Jake Dennis e quem vai entregar mais é o Jake Dennis. Dentro do papel, dentro do que a gente espera. Vai saber se ano que vem o Jake Dennis anda de ré. Não sabemos. Mas, pelo andar da carruagem, não vai ser assim como vai funcionar. Diferente de dinâmica de equipes, por exemplo, com a própria Jaguar, que a gente vai ter o Mitch Evans e o Nick Cassidy na mesma equipe. Eu tô muito curiosa para ver essa dinâmica aí. Porque tem tudo para dar errado ou tudo para dar certo, né? Então vamos ver como é que vai ser. Porque tem chance de ser a nova Tetita. Né? Porque o Velho da Costa era muito bom, mas os dois souberam se separar na hora certa. Eles foram cada um para um lado. Na hora começou a pegar na amizade que eles tinham, eles resolveram cada um para um lado. Mas porque Mitch Evans e Nick Cassidy são amigos desde criança. Os dois são neozelandeses. O Mitch Evans todo ano aí bate na trave desse título. O Nick Cassidy foi o Evans é uma... O Evans merece muito ganhar o título, mas imagina se Nick Cassidy entra na Jaguar e ganha esse título com a Jaguar. Eu acho que ele pega, ele vai lá para Nova Zelândia de barquinho. Ele sai lá da Inglaterra, vai pegar um barquinho e vai remando até Nova Zelândia, até lá o Wellington. Ele vai até o Wellington chegar lá, porque olha, vai ser muita frustração. O Evans justamente é um cara que quem acompanha a Fórmula E vai reconhecer que ele merece o título. É aquele cara que, porra, é um cara rápido, é um cara que tem boa leitura de prova. Era o meu favorito para esse ano, tá? Não vou ser muito sincero, era meu favorito para esse ano. Eu também queria muito que ele ganhasse. Porque o que aconteceu? As outras temporadas... O problema foi que ele estava bem e o carro da Jaguar abriu o bico quando ele precisava. Nessa temporada aconteceu o inverso. A Jaguar acertou no carro, acertou em tudo, só que rolou uns erros ali no final, principalmente aquele erro dele em Roma, muito afobado, gerou esse problema todo. Então, agora eles têm o piloto e o carro tá ótimo, entendeu? Eles estão com a faca e o queijo na mão. É aproveitar as oportunidades. E tá, teve o Sunbird que bateu nele, teve essas questões também. Mas assim... eu torço muito. Acho que até a Jaguar, eu sempre falo isso. A pessoa pode até não torcer pela Jaguar, mas quem gosta da Fórmula E, que gosta da categoria, apaixonado pela categoria, no dia que a Jaguar ganhar um título, e que o Mitch Evans ganhar um título, acho que não vai ter um que não vai ficar feliz, porque é uma equipe que é tudo tão intenso na Jaguar, é tudo tão intenso, e eu acho que o Nick Cassidy chega ali para ser uma prova para o Mitch. Porque desde que o Mitch entrou na Jaguar, a Jaguar sempre colocou caras com o Mitch Evans, que eram caras experientes, que era para bater o Mitch Evans, e o Mitch Evans colocou todo mundo no bolso. Foi assim com o Nelsinho, foi assim, né, o Sunbird, então Nelsinho, assim, nossa senhora, Nelsinho, não vamos nem comentar o caso, né? Foi um negócio assim, por cima, porque botou no bolso. Melhor não comentar. Melhor não entrar em detalhes. Mas assim, exato. Tem essa coisa, essa dinâmica, vai ser uma dupla muito forte, né? Então, esse contraponto da Andretti que a gente falou. Na Andretti, a gente não espera que o Nato vá fazer alguma coisa ali, mas a Jaguar, com esses dois, para mim, vai ser... Só espero que a amizade deles não seja abalada no meio desse ano todo. Só eu também acho. Aliás, o Cassidy, eu vou dizer uma coisa, ele também ele veio confirmando o que se esperava dele. É aquele piloto que é uma daquelas coisas que a gente fala, né? Que ele era um daqueles prospectos de Fórmula 1. Não foi, acabou indo lá para o Japão e começou a fazer aquela coisa, né? Que é aquela coisa assim, olha, gente, existe vida fora da Fórmula 1. Então foi para o Japão, foi andar de GT, foi andar de Super Fórmula. Ele foi bem na Super Fórmula, né? Tem até a rixa dele com o Fenestrava lá na Super exatamente, Fórmula. Fez um bom nome lá. E veio, como é que dizer, e foi, como gostam os ingleses de dizer, foi uma mão na luva na Fórmula E. Ele se achou totalmente, já andou bem logo de cara,
E ele deu sorte que ele entrou numa Envision com o Robin Franz, que estava anos Exatamente. ali dentro, que teve chance para ele crescer, porque enquanto ele estava lá aprendendo, o Franz estava segurando o rojão. Eu diria que, né, assim, a Envision hoje, eu vou colocar que assim, ela é a segunda equipe de pacote, segunda equipe da Fórmula E, né? Se a gente for colocar em relação até essa última temporada, é a segunda equipe. Né? Eu diria que, assim, no geral, a Jaguar ficaria na frente, embora a Andretti tenha deu dente como campeão, mas eu colocaria a Jaguar como a primeira equipe, a Envision ali como a segunda, pelo pacote dela como um todo. Então caiu muito bem, calhou de ter um companheiro como o Franz e se adaptar muito bem à dinâmica da categoria, né? Então por isso acho que talvez assim eu coloco que a Jaguar esse ano ela tem a dupla mais forte do campeonato. Olha que eu sou suspeito para falar que, por exemplo, eu gosto da dupla da DS, né? Verne e Van Dorn. Gosto, como também gosto da Porsche, né? Eu sou fã de carteirinha do da Costa. Mas eu colocaria muito assim, eu colocaria aqui, ó, a dupla mais forte da Fórmula E, né, é a da Jaguar. Jaguar, depois eu colocaria que é uma dupla, como é que dizer, aí eu fico meio que numa dúvida, eu colocaria assim, Verne Van Dorn, o da Costa e com o Verlaine, e Hughes e Bird. Sim. Tá? O Sam Bird é um cara também que é um daqueles caras que merece muito, uma sorte muito melhor, né? Ele tá no grupo do Evans também ali, aquela coisa que, porra, se ele ganhar assim vai ser muito bacana, porque ele é um cara que também tem um público bacana, e o Hughes foi um cara que também foi outro que se achou muito bem na categoria. É aquela coisa, você tem que estar tudo muito bem alinhado, às vezes você tem dinheiro, mas não tem oportunidade e tal, então... a oportunidade que a Fórmula E deu para ele, porque ele era reserva desde 2020, ficou ali próximo, trabalhando próximo. E ele falou, foi muito legal quando eu fui para a coletiva da McLaren esse ano. Ele contou que a primeira vez que ele viu uma corrida da Fórmula E foi na quinta temporada da Fórmula E que ele foi assistir em loco, né? Ele falou, esses caras são doidos de correr no meio da cidade, né? Não sei o quê. E ele ficou super curioso com aquilo. E acabou que ele entrou como reserva na sexta temporada. Temporada seguinte. E ele foi trabalhando muito próximo das equipes ali. Então, quando surgiu essa oportunidade, a McLaren é a McLaren. Independente de onde seja, tem um nome, sabe? Então, ele entrou num lugar muito bom, né? Deu essa sorte que o Ian James, ele já era reserva da Mercedes, o Ian James foi para lá, conhecia ele, chamou o cara, e ele tá ali disposto a aprender, ele presta atenção, ele tá focado naquilo. E o Sam Bird é um cara de muita experiência, então eu acho que essa equipe da McLaren tem tudo, assim, para conseguir coisas melhores nessa próxima temporada. A gente sabe, assim, o que você falou que nem Van Dorn e Verne, para mim, é uma combinação excelente. É que se a gente contar com o pacote carro e piloto, aí já ficou um pouco mais atrás, porque a DS tem aquela dúvida se vai evoluir esse powertrain. E a gente sabe que de uma temporada para outra não vai mudar muita coisa. Então, mas eles foram se encontrando na segunda parte do campeonato, né? Mas eu concordo com você, a Jaguar tem a dupla mais forte, se a gente levar em conta pilotos e máquina. Esse powertrain da Nissan, assim como a Porsche, fez um puta de um planejamento pro Gen 3. É que a Nissan teve muito problema nesse powertrain. Problema no teste, teve teste que deu errado, enfim. Eles vão tentar ajustar o que tem aí, mas é um powertrain que dá para entregar alguma coisa a mais. Eu acho que eles ajustando esses erros, é aquela coisa, não vai ter um puta salto, mas se esse powertrain não abrir o bico, como ele abriu esse ano em alguns momentos, já possibilita, porque a gente viu McLaren pegando pódio, a gente viu Hughes sendo pole, Sasha Finestrel sendo pole. Então, assim, faltou detalhes, é aquela coisa assim, eu diria que a McLaren foi aquela coisa assim, tinha um pacote bom, mas faltou no momento certo colocar na ordem correta. Vamos colocar assim, colocar o pacote para funcionar junto. A gente viu que tem o potencial. A Nissan, né, tal coisa, a gente é meio que também aquela coisa que a gente, todo ano a gente acha que ela vai, né, desde a época de Edams, né, não, ano que vem ela vem, 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 todo ano a gente vai botando ali, tanto que eu brinco, até eu brincava com a Renata, né, né, algumas vezes assim,
Várias vezes o Buemi era minha bola de segurança. Eu tinha que fazer uma aposta assim, tá bom, bota o Buemi, que o Buemi é aquele cara que você sabia que ali a Nissan mais ou menos tinha condição de entregar. Vamos ver como é que vai ser, porque para esse ano ela vem de novo com uma outra reestruturação, né? Digamos assim, tudo bem, a equipe, como é que dizer, teve essa questão da Nissan efetivamente assumir a Danos, e agora vai mudar de novo a sede para perto de Paris, né? Vai ficar na França perto de Paris. Então aí vai ter mais uma mudança, vai ter mais uma situação aí, agora ver se isso aí vai impactar nesse início de corrida. Volpe. Eu sempre falo, eu não gosto do Márcio Wolff, cara. Eu não acho que ele faz um trabalho legal. Grande parte dos problemas da Nissan, pra mim, claro que tem um monte de coisa que engloba, não é só o chefe de equipe. Eu tenho consciência disso. Mas ele faz as coisas pela metade, tudo é sempre pela metade, os planejamentos é pela metade. E aí, tipo assim, que nem o Oliver Rowland. Eu sei, a gente sabe, quem acompanha a Fórmula E, que ele gosta da categoria, que ele saiu da Mahindra por força maior, tanto que até hoje ele não quer falar do assunto, do motivo. Ele deu entrevista aí recente para um site, ele não quis se aprofundar nas razões que levaram ele a sair da Mahindra. Mas, assim, tudo bem, né? Não concordo com essa coisa do Nato ter saído, mas já que saiu, vamos aceitar o que aconteceu. Oliver Rowland voltou na Nissan, só que assim, saiu do jeito que saiu da Nissan para ir para Mahindra, e rolou que rolou, tá voltando para Nissan, que ok, vai ter uma reestruturação, mas Tomás Volpe ainda tá lá, entendeu? Então, assim, o que vai acontecer? Não sei o que vai rolar, se finalmente vai dar. É o que você falou, esse ano vai. A Porsche também é assim, esse ano vai, mas agora foi. A Porsche andou um pouco. Mas assim, cara, não sei mais o que tem que fazer, sabe? A Nissan faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa. E sempre volta para o mesmo lugar, cara. Sempre volta para o mesmo lugar. Impressionante. É incrível, assim, mas é assim, eu espero. Não é uma dupla ruim, tá? Não é uma dupla ruim que a Nissan tem. Mas que também é uma coisa que não me empolga. Não me empolga. É uma coisa para, dependendo, para ser de meio de pelotão. Mas enfim, sei lá, vai que baixa mesmo, o Fenestress tá no seu dia bom, como o próprio Holland também tá na época, acaba entrando na fase boa e a coisa deslanche. Mas eu vejo muito mais hoje como ali para meio de pelotão do que para efetivamente brigar por vitória. Sim, eu acho que é mais. Título eu também não coloco, eu coloco mais como uma equipe. É que eu acho que a Nissan tem mais chances de brigar por mais pódio. Ela poderia, comparado com essa temporada, ela pode brigar. É a mesma coisa que a McLaren. Eu não acho que a McLaren vai chegar. Não sei qual vai ser 2025. 2025 é outra história, mas pro ano que vem, pensando no congelamento, em tudo, a Nissan e a McLaren são equipes que eu aposto que vão aparecer um pouco mais em pódio. Eu acho que tem material para aparecer um pouco mais em pódio, aproveitar as circunstâncias de corrida. Tem que ver também como vai ser, por quê? Eu não lembro agora qual é o nome do engenheiro do Sacha Fenestrasso que fala com ele no rádio. Mas esse cara, que ele pega esse momento de preparação para a próxima temporada e estude estratégias do que fazer quando o piloto está na frente. Porque todas as vezes que o Sacha Fenestrasso tá no meio ou tá atrás, ele sabe o que fazer pro Sacha subir. O Sacha sobe e fica lá na frente, o cara não sabe o que fazer. O Sacha fica lá na frente, o Sacha pergunta, o que eu faço? O que eu faço? Eu poupo energia? E o engenheiro mais perdido que tudo. O engenheiro, eu sempre brinco aqui no Interformance, eu falo nos episódios, que ele procura no Google o que fazer quando você está na frente. Abre o manual. Não cheguei nessa parte. Não cheguei nessa parte de quando o piloto está na frente. Porque muitos momentos onde o Sacha estava com chance de pegar pódio, estava na frente, ele perdia a posição porque o engenheiro falava uma coisa. Se enrolava, exatamente. O engenheiro se enrolava. Isso aí foi tônica ao longo do campeonato. E, cara, tudo bem, o Sacha teve os erros dele, mas o Sacha é rookie, o Sacha tá chegando agora, o Sacha é novo, é afobado, vai fazer cagada, vai pôr o carro no muro às vezes. Acontece com o rookie. Mas, cara, teve muita chance da Nissan que foi desperdiçada por erro de equipes. Tô torcendo pra engenheira de performance dos Mitch Evans ficar com o Sacha Fenestress. É isso que eu estou torcendo. Que ela é muito boa, gente. A Cristina Manias, ela é muito boa. Aliás, vamos ver também como é que vai ser pra Jaguar, né? Essa mudança sem ela, que ela é uma peça fundamental aí pro Mitch Evans. Sim. Ali dentro. Só pra finalizar, Nissan. Diga lá. O que você espera dessa volta do Rowland?
O nosso leão de treino favorito. Sinceramente, aí é que eu vou dizer, eu não espero nada. O Ronald, como você tem o Nato, eu acho que o Ronald tá bom, é um cara legal, um cara bacana, tá ali, não anda mal, mas também não anda bem, tá ali, tá ali no bolo. Ele não tem essa sensação de eterna promessa, sim, porque ele entrou como a mas eu vou te dizer, sim, mas eu vou te dizer que é o seguinte, ele é a cara da Nissan. Que a Nissan você também não sabe o que vai acontecer com você, não sabe ali e tal. Então, o piloto certo da equipe certa. Sabe? É aquela coisa é água de salsicha. Exatamente, é uma água de salsicha. Entendeu? Eu falo isso com dor no coração. É aquela coisa, torço pra estar errado, mas é uma água de salsicha. Cara, agora sim, para dar uma finalizada aí nos papos, a gente já até comentou de Guardian Vision. Eu queria falar um pouquinho rápido da Nil. Porque a gente teve a confirmação da dupla da Nil, Sarge 7 Câmara e Dan Tickton vão permanecer na equipe, né? O Tickton já tinha falado no final da temporada, do jeito Tickton de ser, porque o Tickton tem o jeitinho dele de falar as coisas. Mas eu tô achando muito interessante, assim, a gente sabe as dificuldades que o Sérgio teve para se adaptar no Gen 3, mudança de equipe. Ele mesmo reconheceu a partir de Roma, finalmente, a partir de Roma, ele percebeu que estava reclamando demais e que ele precisava sentar e fazer o trabalho dele. Eu acho que ele já está mais consciente disso. E conhecendo o Sérgio, a gente sabe que ele é um cara que estuda muito dado. O Tickton também estuda muito dado, é muito, muito próximo assim, da equipe. Apesar de a gente ter esse lado rebelde do Tickton, ele é muito apaixonado com esse lado de carro, do carro em si. É uma coisa do Tickton. E é legal pensar, para pensar também, a Nil tem a dupla de pilotos mais jovem do grid. A média de idade do Sete Câmara e do Tickton, os dois são os mais jovens do grid, né? O Sérgio tá com 24 e o Tickton tá com 23 anos. Então, assim, é muito doido pensar nisso. Eu acho que o Tickton, apesar de todas as loucuras dele, todas as coisas, acho que quando ele chegou na Fórmula E, eu sempre falei isso, ele chegou muito fechado, muito acostumado com aquela pressão da Fórmula 2, muito dando murro em ponta de faca, e aos poucos ele foi percebendo que ele não precisava ser tão assim, né? Então ele foi soltando isso. Claro que ainda tem seus momentos, tem uns rádios meio turbulentos, ele fala umas coisas que não devia falar, mas é o jeito dele. E a gente tá vendo essa evolução do próprio Tickton, né? Pensar que o Tickton era um cara que nunca se desculpava. Esse ano, quando ele fez cagada, ele foi lá pedir desculpa. Porque antes ele só dava o tapa, agora ele dá o tapa e dá uma afagada. Mas tá sendo interessante de ver também esse lado do Tickton. Eu acho que ele entendeu que a Fórmula E foi, acho que isso que o De Vries foi entender agora. Porque a Fórmula E tinha tudo para fechar as portas pro De Vries, mas abriu de novo. Deu uma segunda chance. Eu acho que nenhuma outra categoria, se fosse outra categoria, não daria essa segunda chance. E o Tickton, aconteceu um monte de problema. Ele não tinha mais onde correr. A Nil foi o lugar que abriu a porta para ele. Ele aceitou porque ele não tinha mais onde ir. E no fim, eu acho que ele acabou entendendo que é isso que ele tem. Que ele vai ter isso ou não vai ter nada. Que se ele quiser coisa maior, ele vai ter que evoluir. É porque ele fala, e ele é uma coisa que ele fala, eu concordo. O jeito que ele pilotou esse ano, talvez ele teria chance em outras equipes. Se ele não tivesse o gênio que ele tem. E ele mesmo reconhece isso, né? Ele fala, tô tentando trabalhar nisso, é uma coisa que eu quero na próxima temporada, explodir menos, ser mais paciente, né? E tô percebendo essa mudança aí do Tickton, sabe? Aos pouquinhos. Mas os dois juntos funcionam. Bem aos poucos. Bem aos poucos mesmo. Não, mas é uma dupla interessante para Nil. Não, é uma dupla interessante. Sim, é uma dupla interessante. O Tickton, o problema é totalmente a cabeça. Porque a gente não pode esquecer o seguinte: ele era o cara, como é que você estava sendo preparado para a Red Bull para ir para a Fórmula 1. Né? A gente tem que lembrar que ele bateu na trave ali de ponto de superlicença. A Red Bull chegou a mandá-lo para fazer uma Fórmula 3 asiática para ver se conseguia pontuação, mas ele vinha sendo preparado. E assim, ninguém tira o mérito dele. Você vai dizer, é um cara rapidíssimo. É um cara rapidíssimo, agressivo, acho que é um cara muito bacana. Mas mentalmente desequilibrado. Mas exatamente, mas a cabeça mas assim, deu provas e mais provas de cabeça fraca. Tanto que ele foi convidado a se retirar da Red Bull e depois até a própria Williams lá dentro do programa dele também foi embora. Por favor, vai embora. Então acho que agora também ele meio que chegou num ponto que também diz o seguinte, opa, peraí, acho que é exatamente, essa tá sendo minha última chance.
talvez aqui de estar numa categoria de algum nível que eu possa, como é que dizer, aparecer para outra. E a gente viu que ele se deu muito melhor do que o Sete Câmara com essa Neo, né? Que essa Neo mostrou potencial, leoa de treino, mas assim, se a Neo conseguir arranjar a questão da gestão de bateria, que não é de hoje, que é um grande problema dele, vai conseguir vir mais para frente. E como você pontuou, tem uma dupla bem interessante, né, que até eu vejo que se complementa, porque justamente o Ticton é esse cara mais arrojado, mais atirado, enquanto o Sete Câmara é um cara mais cerebral, um cara mais, quer dizer, que vai, né, mais cauteloso, que gosta de trabalhar mais em si. Então, assim, acaba casando muito bem essa dupla. Só que agora é o seguinte, assim, a gente sabe que tem aí qualidade. A ver agora, quer dizer, depende da Nio. Eu diria que esse ano foi a equipe que talvez que deu um dos maiores saltos de qualidade, né? Que a pontuação não faz jus ao que eles conseguiram. Mas se você for ver em termos de desempenho, melhorou muito. Só que aí volta essa relação da gestão de bateria. Aí que é da gestão de energia. Aí que talvez numa situação de mudança, dessa mudança que vai ter aí, se vir mesmo essa questão da recarga, vai ganhar um bom fôlego aí, vai permitir que esses dois façam uma boa imagem. Tá? Se esse Achei negócio essa a minha de visão. recarga funcionar, der certo, que eles vão fazer esse teste aí todo e tô na torcida para dar certo, eu vejo muito a Nio virando o que a Mahindra foi no Gen 2. Aquela equipe que nem sempre ela vai aparecer muito, mas tem chance ali dela brigar por um pódio uma vez ou outra. Se alguém vacilar aqui e ali, não digo para 2024, mas pensa assim, talvez 2025, 2026, né? Eu já coloquei na minha aposta que pelo menos ano que vem vai rolar alguma coisa e a gente vai ver a Nil pegar um pódio na próxima temporada. Não sei se vai ser Sargent ou se vai ser com o Dan Tickton, mas alguma loucura. Que sempre tem uma corrida na Fórmula que é meio doida e que acontece alguma coisa e alguém inesperado chega no pódio, né? Então eu fiz a minha aposta na Nil justamente para esse crescimento. Mas eu enxergo a Nil como uma equipe que tem tudo para nesse Gen 3 ir crescendo cada vez mais em cada temporada. Não vai ser equipe para brigar por título, mas vai ser uma equipe que tem chance de evoluir. Né? Se a gente parar para pensar que ela fez 7 pontos na temporada passada e agora ela fez 42, já é um baita de um salto para uma equipe pequena como é a Nil, porque ninguém apostava nada na Nil, né? E eu só quero finalizar, que assim, não tem como não falar dele. Porque, assim, da Costa, não tem uma pessoa que não gosta da Costa. Quem não gosta, eu já conheci uma pessoa que não gosta da Costa. Eu falei, gente, quem não gosta da Costa correndo tem alguma coisa, o problema está em você. O problema está em você, não está no da Costa. A gente viu as dificuldades que ele teve aí no começo para se adaptar com esse Gen 3. São Paulo mesmo tinha tudo para ele brigar por um pódio se não fosse aquele erro que ele cometeu na corrida. Mas o da Costa, ele apronta umas, né? Ele sempre, toda a temporada, ele faz aquela ultrapassagem que marca a categoria. Toda a temporada ele faz uma dessa. Esse ano fez aquela no Verne. Sensacional, lindíssima disputa dos dois. Que foi em Derabad ou foi em Cape Town? Eu sempre nunca lembro em qual dos dois foi. Isso, foi na Cidade do Cabo, isso. Incrível. O da Costa é incrível. E assim, a Porsche tem um powertrain forte. A gente viu que o Jake Dennis ganhou o título com esse powertrain da Porsche, mesmo sendo Andretti. E correndo sozinho, ele conseguiu colocar Andretti em terceiro lugar no campeonato de equipes, né? Então, assim, tem potencial aí. O Verlaine, eu acho que ele foi perdendo fôlego na reta final do campeonato. Ainda mais que acho que a Porsche deu uma estagnada em questão de desenvolvimento de atualização. A gente viu a Jaguar em atualização melhorar muito e a Porsche meio que ficar parada no mesmo lugar. Mas, assim, o da Costa se adaptou nesse carro, pelo que deu para ver. Sim. Então, essa dupla tem tudo para já começar forte no começo da temporada que vem. Então, é outra coisa que eu não descarto. Muita gente fica meio que tira a Porsche do meio do baralho por causa do que aconteceu do Verlaine ter decaído e o da Costa não ter ido tão bem no começo. Mas, assim, o ano que vem começa todo mundo zerado de novo. Não, mas realmente o da Costa é um cara que chama muita atenção e
Sinceramente, como é que eu dizer assim, eu gosto também, eu gosto dele de graça. Já não é de hoje que eu acho ah, assim, aquela coisa assim, que foi a discussão que assim, tá bom, quer dizer, como diria aquele editorial daquele jornalão, era uma escolha muito difícil. Daniel Kvyat e Antônio Félix da Costa para né, para Fórmula 1. A Red Bull escolheu, como é que dizer, escolheu o russo, né? Aí, como diz aquele jornalão, uma escolha muito difícil. Enfim, azar da Fórmula 1. Azar da Fórmula 1 e assim, e tá aí, da Costa fazendo também, cara que vestiu a camisa da Fórmula E e que é um dos principais nomes da categoria. Então, é daquele cara que, ó, já logo, antes de começar a temporada, já tá na lista de favorito. Já tá na Ele lista de sempre tá na lista favorito. de favorito, não tem como não poder Exatamente. ir. E tal coisa. Então, assim, é aquele cara também que E ele se adapta merece rápido, muito. né? Isso não é só na Fórmula Uhum. E, a gente vê isso na WEC, vê onde ele corre. Ele veio aqui para Sim. correr no Brasil e o cara, se deixasse ganhar, largo da costa aí, ele ganha aqui, ganha ali, larga esse homem de forte, ele se Teve adapta. aqui, ele teve aqui justamente correndo de estoque, andou bem demais, tudo bem, assim, também calhou de pegar um carro bom, uma equipe boa, Sim. mas isso não diminui o mérito dele, que chegou aqui e já andou bem logo de cara, então, assim, realmente é um dos favoritos do ano. Agora, assim, ver como é que se a Porsche vai conseguir entregar logo bem desde o início e conseguir manter o nível. A gente acabou de passando aqui todas as equipes e a gente está vendo o seguinte, tá vendo, corroborando aquilo que a gente começou no início. O quão forte está essa 10ª temporada. A perspectiva dessa 10ª temporada é melhor, é É ainda muito. melhor do que a nona, ainda mais pela adaptação e linha de crescimento dos pilotos, que eu vejo que vai ser Exatamente. os pilotos desse Gen 3. Você tem então já uma temporada de conhecimento, né, do carro, que também especialmente do pneu também que é um fator aí que jogou muito nessa temporada e que em corrida de carro é um negócio importantíssimo, tanto que vai ter mexida, aí também vai ter mexida nisso aí nos próximos tempos. A própria categoria já está trabalhando nisso. Então, por essa curva de conhecimento, tem tudo para ser uma das melhores temporadas da categoria. E aí a ideia da Fórmula E já tá, apesar de a gente estar começando o Gen 3 agora, a Fórmula E já tem um planejamento para o Gen 4, porque a ideia é arredondar esse Gen 3, deixar todas essas questões de regulamento mais redondinho, essa questão do pit stop, deixa tudo certo, porque a ideia do Gen 4 é trazer os pneus aí, o slick que eles já falaram que não vai entrar no Gen 3, mas o projeto é focado no Gen 4 e eles querem trazer uma mudança aerodinâmica também que vai vir para o Gen 4, trazer uma possibilidade das equipes montarem kits diferentes, dependendo do tipo de pista que for, uma coisa meio do que a Indy faz. Então, assim, tem muita coisa aí para vir. E eu acho que é isso que você falou, a gente está nessa curva do Gen 3. Os pilotos estão entendendo cada vez mais como trabalhar com isso. E a gente tem um grid muito forte. Eu sempre fui uma defensora do grid da Fórmula E. E continuo batendo nessa tecla. É uma discussão que dá para sentar na mesa do bar e ter. Mas eu sempre coloco esse grid da Fórmula E como um dos mais fortes que a gente tem no automobilismo no geral. É que muita gente torce o nariz para a Fórmula E por uma série de questões. E aí, às vezes, não acaba enxergando o valor que esse grid tem. A gente tem grandes nomes, pilotos que ganharam tudo e mais um pouco em diversas categorias, seja numa Super Fórmula, seja num GT, seja numa WEC, já passaram pela Fórmula 1. Alguns que eram para estar na Fórmula 1 e não estiveram por forças maiores, principalmente questão financeira, que a gente sabe que é o que grita mais. Robin Farns, para mim, até hoje, é um dos maiores injustiçados desse rolo todo, porque um cara como esse ganhou tudo e mais um pouco na base, Fórmula Renault, bateu o Jules Bianchi, bateu todo mundo, não tem entrado na Fórmula 1, tem opiniões. Mas enfim, fica aí para um outro episódio. Mas, isso, assim, aí já deixa esse gancho, para próxima. Mas aí eu quero te agradecer, Milani, por você ter topado participar. Sei que a gente está nessa loucura aí da vida.
A gente tem que se encaixar aqui. Mas eu fiquei muito feliz de você topar. Queria ter te trazido já antes aqui. Que você é um cara que tem um conhecimento gigantesco em automobilismo no geral. Assim, eu aprendo muito com você, muito com as coisas que você publica. Enfim, muito obrigada mesmo pela participação. Fala aí onde as pessoas podem te encontrar seus textos, encontrar seus conteúdos. E, gente, assiste ao WEC, viu? Que muitas das transmissões da WEC a gente tem o Milani lá. Por favor. Mas olha, Sônia, obrigado pelo convite, papo ótimo, bacana. Fórmula E é um negócio, é uma coisa que eu acompanho lá desde do início da primeira temporada. Eu fui um dos loucos que acompanhou o Beijing, lá, aquela famosa corrida lá em 2014, que o Nico Prost deu quase um escarpado, né? Então, assim, é uma categoria que eu, desde o início, tenho acompanhado essa evolução. Sou, de certa forma, até um advogado da categoria, que acho que a gente vê muito isso. Você tá aí, a gente vê muito isso. Tem barulho de Autorama, parece carrinho de... Não tem barulho, não tem... Então, eu sou um advogado pró-Fórmula E, que você tem que encarar de um outro jeito, e você tem que quebrar um pouco a tua percepção. E uma das coisas também que a gente até já comentou, né, a gente faz parte em alguns grupos, né, de WhatsApp, e eu já coloquei isso até no meu Twitter, se tivesse a oportunidade de ter, por exemplo, do Epic de São Paulo, você vê os carros de perto, você vê a dinâmica da prova, é outra coisa. Você tem uma visão totalmente diferente da categoria. Ao vivo é completamente diferente, o som. É completamente diferente, tudo. O som, a aparência do carro, então é outra coisa. Não é assim, não é porque da experiência da coisa, mas assim, você muda muito a tua percepção do que é a categoria. Às vezes, assim, eu conheço até gente que foi ver a corrida em São Paulo e que voltou também surpresa positivamente, né? Então, mas daqui, obrigado, eu gosto de falar muito da Fórmula E, curto, sempre que você precisar, estamos aqui. Quem quiser lá no Twitter é o Scuderia Milani, né, com S, Scuderia Milani, tá lá, a gente fala também de Fórmula 1, fala de automobilismo geral, também falo muito também lá da Fórmula E, acabo sendo um pouquinho mais presente, e o Parabólica, que está lá pendurado no Terra. Você pode entrar lá, terra.com.br/parceiros/parabólica, ou você entra lá em esporte, automobilismo, vai ter lá o linkzinho para Parabólica, a gente, como aí no início, fala de automobilismo em geral, fala de Fórmula 1, também fala de Fórmula E, fala de estoque, fala de WEC, principalmente de WEC aí por conta da transmissão. E a gente espera aí também daqui a pouco, aí no dia 4 de novembro, eu não sei quando é que isso aqui vai pro ar, mas lá no 4 de novembro, tá começando a prova final do WEC, né, que a gente começou aí, que é uma história louca aí, que começou esse ano, o FIA WEC, que é a última etapa, né, às 8 horas do Bahrein. Então, que aí vamos ter pilotos da Fórmula E lá, nós vamos ter a Félix da Costa, vamos ter, provavelmente, tem chance de ter o Van Dorn, nós temos alguns nomes, Robin Fries estará lá, então a gente vai ter alguns nomes aí que o fã da Fórmula E está acostumado a acompanhar, tá certo? Então, obrigado, desculpa aí se a gente falou muito, desculpa se falou muita groselha, tá certo? Mas obrigado pelo convite. Aqui eu deixo sempre livre, a gente fala pra caramba aqui. Todo episódio que quem vem eu falo muito e eu depois eu edito. Isso. Eu deixo livre pra falar. Gente, lembrando, Ótimo. Eu vou deixar os links de tudo do Milani, não só o Twitter lá da página do Scuderia Milani, mas também a página do Parabólica na descrição desse episódio para vocês poderem acompanhar. E lembrando que já abriu a venda dos ingressos da WEC, vai ter corrida da WEC ano que vem em São Paulo, 6 horas de São Paulo, Interlagos. Então já vão comprar o seu ingresso. Tem muita coisa legal, tem visitação nos boxes, tem muita coisa para fazer. É 6 horas de corrida, né, gente? Então, assim, tem que aproveitar. Aproveita. A gente sempre falou que queria mais eventos de automobilismo em São Paulo, no Brasil. E tá voltando, tá tendo cada vez mais evento, né? Tá meio que esse boom que teve da Fórmula 1, de certa forma, ajudou a trazer mais pessoas para outras categorias. E o Brasil tá voltando a ser visto, né? Em diversas categorias. Quem sabe em breve a Indy não volte também. Aqui para São Paulo, aqui para o Brasil também. Mas é isso. Muito obrigada, Milani. Muito obrigada a você que ouviu esse episódio. E é isso. Nos vemos no próximo episódio.